Glória a Deus. Shalom, queridos. Boa noite. Pode se assentar. Eu quero nessa noite ministrar uma palavra ao teu coração. O tema da ministração desta noite é a importância da vigilância espiritual. Amém? Diga comigo, a importância da vigilância espiritual. Quero profetizar que essa noite você vai sair daqui curado pelo poder do nome de Jesus. Hebreus capítulo 12, verso 15, esse será o nosso texto base de hoje. Hebreus capítulo 12, verso 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso separando-se da graça de Deus, e nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Que essa palavra, meu Pai, entre no nosso espírito, que essa palavra nos liberte nessa noite, e que possamos viver aqui as verdades da Tua palavra. É o nosso desejo, no nome de Jesus. Amém. Eu quero dividir esse texto, queridos, em 3 partes, e quero trazer aqui 3 ensinamentos que eu vejo nesse texto que nós acabamos de ler. Primeiro ensinamento, eu quero falar sobre vigilância espiritual. Quando você pega a primeira parte desse versículo, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso separando-se da graça de Deus. Se você pegar outras traduções, elas vão dizer: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Cuidem uns dos outros para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Cuidem de que ninguém se exclua da graça de Deus. Primeiro alerta, algo que nós precisamos montar uma vigilância muito forte na nossa vida espiritual. Nós precisamos estar vigilante na nossa vida espiritual. Há 27 anos, essa igreja esse ano completa 27 anos. E há 27 anos nós temos ministrado a palavra de Deus no altar, levando a igreja a viver a plenitude do Evangelho, para que ninguém se exclua da graça de Deus. Que ninguém deixe de experimentar a graça de Deus e as verdades de Deus. E o autor aqui de Hebreus, ele está chamando a atenção dos cristãos para que possamos ser cuidadosos e vigilantes a respeito da nossa vida espiritual. Precisa existir em nós uma preocupação, uma atenção, para que possamos crescer na graça, no conhecimento. Precisa existir em nós uma preocupação para que as verdades de Deus se tornem verdades na nossa vida. Precisa existir uma preocupação para que, como igreja, para como cristãos, nós possamos viver a plenitude dessa verdade, a plenitude da palavra de Deus. Porque muitas vezes, queridos, nós lemos a palavra de Deus, porém não praticamos. Nós ouvimos a palavra de Deus e nem sempre colocamos em prática. Negligenciamos os ensinamentos da palavra de Deus. E muitas vezes estamos vivendo uma vida fora da presença de Deus, fora do altar de Deus, fora da vontade de Deus. E automaticamente nós nos excluímos da graça de Deus. E aqui o autor de Hebreus está nos exortando, mostrando que existe uma responsabilidade aqui de cada cristão, de se fortalecer em Deus, de se alimentar da palavra de Deus, de viver uma vida cristã que faça diferença nessa terra. O autor de Hebreus aqui está nos exortando a uma responsabilidade, para que possamos ter uma fé firmada em Deus, uma fé verdadeira, uma fé genuína, principalmente quando nós estamos diante de algumas adversidades do mundo que vivemos. Quando nós somos confrontados, a nossa fé muitas vezes é confrontada pelas mentiras do diabo, e muitas vezes nós achamos que é a verdade. E aí nós distorcemos a palavra de Deus, porque o mundo quer que vivamos uma vida totalmente diferente daquilo que Deus tem para nós. E o autor de Hebreus aqui, ele nos leva a entender a importância da graça, o favor imerecido,
O autor de Hebreus aqui, ele fala que nós precisamos tomar cuidado para não nos excluirmos da graça de Deus. Para que nós precisamos tomar cuidado para não evitarmos viver as verdades de Deus. E aí a grande pergunta é: apóstolo, como que eu posso me excluir da graça de Deus? Nós nos excluímos da graça de Deus quando nós vivemos uma vida de pecado persistente, quando nós tornamos negligentes espirituais, quando nós nos apostatamos da palavra de Deus, da verdade de Deus, nos desviamos da verdade de Deus. Nós estamos então simplesmente nos excluindo da graça de Deus. Porque a graça de Deus não é um direito para pecar. A graça de Deus não é o direito que eu tenho de viver conforme eu quero, não. A graça de Deus me capacita a viver uma vida de fé. A graça de Deus me leva a viver uma vida de fidelidade. A graça de Deus me leva a viver uma vida de obediência à palavra de Deus. Algumas pessoas têm visão distorcida da graça de Deus. Não, a graça, eu fui alcançado pela graça, eu fui salvo pela graça, então pela graça agora eu posso pecar à vontade. Não. A graça de Deus faz com que eu viva uma vida de obediência. A graça de Deus faz com que eu seja uma pessoa atenta às verdades de Deus. Então, quando eu olho para esse texto, queridos, o primeiro ensinamento que eu vejo aqui é um alerta à vigilância espiritual. Nós precisamos crescer em Deus. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Nós precisamos ter uma fé verdadeira e uma fé genuína. Nós precisamos viver uma fé que nos leva a nos diferenciarmos do mundo. Nós precisamos viver uma fé que nos faz ser verdadeiros cristãos nessa terra. Quantos recebem, diga amém. Segunda verdade desse texto, segundo ensinamento, esse texto também nos leva a viver uma vigilância sentimental ou uma vigilância emocional. E aqui eu quero me ater um pouco mais. Ele continua dizendo: nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe. Irmãos, quando você começa a sentir, quando você começa a ter um sentimento constante, ou uma atitude constante, quando você começa a falar coisas depreciativas a respeito de uma outra pessoa, você precisa tomar cuidado com o teu coração. Quando você começa, quando parece que algo está surgindo, um sentimento não muito legal em relação a alguma pessoa, você precisa acender a luz vermelha. E você precisa estar atento. Talvez, querido, você, algum momento na sua vida, começou a ter algum sentimento errado a respeito do seu pastor, a respeito do seu líder, a respeito do teu discipulador. Talvez algum momento começou a nascer, a brotar alguma raiz de amargura no seu coração em relação ao seu marido, seu cônjuge, ao seu patrão, a alguém que faz parte da sua vida. A primeira coisa que você precisa fazer, talvez esse sentimento é um sinal revelador de que existe alguma semente ruim tentando nascer ou arraigar-se em seu coração. E o autor de Hebreus aqui, desse texto, no capítulo 12 de Hebreus, ele começa a nos dizer, ele começa a nos levar, a nos alertar, a reconhecer quando existe uma má semente nascendo dentro de nós. Quando ela começa a produzir frutos destrutivos em nossa vida. Então ele fala: nem haja alguma raiz de amargura, brotando vos perturbe. Quando você pega essa palavra, queridos, brotando, ela descreve aqui uma plantinha que está apenas começando a brotar, uma plantinha que está apenas começando a crescer.
E ele fala raiz de amargura. A raiz, ela começa a se fortalecer debaixo da terra. E ela começa a pegar as suas ramificações, ela começa a se fortalecer. E quando a planta, então, ela começa a sair da terra, quer dizer que existe uma raiz que já está, que já brotou. Uma raiz que começou a se fortalecer para dentro da terra. E agora ela começa a se demonstrar, ela começa a surgir naquele solo. E quando ela começa a surgir no solo, quer dizer que existe uma raiz. E o autor de Hebreus está dizendo, ele começa falando, olha, cuidado, fique atento, seja diligente, olha, cuidado, para que não brote em você, para que você não se exclua da graça de Deus. E para que não surge, não nasça em você nenhuma raiz de amargura. Então a primeira coisa que eu preciso que você entenda, queridos, que muitas vezes a raiz de amargura, ela tenta vir e ela tenta nos contaminar. É uma plantinha pequena que começou a tomar as suas ramificações, mas agora ela está surgindo no solo e ela agora quer aparecer e ela se chama amargura. E nós precisamos começar a identificar se não existe em nós nenhuma raiz de amargura. Porque ela não é, queridos, uma planta grande, ela não é uma árvore grande, mas ela é uma semente que agora quer atravessar o solo, porque ela criou uma raiz. Existe algum sentimento errado muitas vezes na nossa alma, que está tentando nos roubar e nos tirar da presença de Deus. E esse sentimento se chama amargura. E a amargura, ela não vem de repente, a amargura, ela vem crescendo um pouco aqui, um pouco ali, até se tornar numa árvore grande, enorme, terrível. E que vem para devastar, para destruir as nossas vidas. Geralmente, queridos, esse sentimento chamado amargura, ela começa a brotar em nós através de alguns pensamentos negativos que temos a respeito de pessoas. E essa semente agora, ela começa a nos trazer atitudes amargas, irritadas, desconfiadas contra a pessoa que nos ofendeu. E a minha pergunta é, como que você tem lidado com a ofensa? Hoje pela manhã eu estava aqui ministrando e dando alguns exemplos, né? E brincando com a Loidinha. A Loidinha, ela tem mania de chamar as pessoas de animal. Imagina uma pessoa que não é tratada, que não conhece tanta a Loide, e ela brincando chama a pessoa de animal, e aquela pessoa agora começa a criar uma raiz de amargura porque a Loidinha chamou de animal. Imagina o sentimento dessa pessoa, que mesmo sem intenção, sem querer, brincando, ela fala sua anta, e aí você agora começa a criar raiz de amargura porque isso aconteceu. Imagina a esposa que muitas vezes está magoada, ofendida, ressentida com o marido por uma palavra. E agora começa a nascer a raiz de amargura e começa a tomar as ramificações e quer se tornar numa grande árvore. Imagina o marido ressentido pela esposa e agora começa a criar a raiz de amargura. E essa raiz de amargura agora começa a destruir a sua vida. O grande detalhe, queridos, que nós vivemos numa geração que tem dificuldade de lidar com a ofensa. Nós vivemos numa geração onde você precisa pisar em ovos com pessoas, porque senão elas ficam ofendidas. Elas se magoam facilmente, é como um vasinho de porcelana que quebra. Quando eu olho alguém que fala algo que eu não gosto, logo me ofendo. Não sei lidar com a ofensa e agora começa a criar uma raiz de amargura. E a raiz de amargura, ela destrói uma pessoa. Mas nós estamos vivendo numa geração de pessoas amarguradas. Uma criança que está no ventre e de repente o pai, ao saber que a mulher está grávida de um homem, ele olha e fala, não, eu não queria um homem, eu queria uma menina. Ou vice-versa.
automaticamente essa criança no ventre agora já tem um complexo de rejeição, porque no ventre foi rejeitado pelo pai ou pela mãe. E logo essa criança, ela lida com a raiz de amargura dentro dela, porque no ventre ela foi simplesmente ofendida. Nós estamos vivendo numa geração de pessoas amarguradas, de pessoas ressentidas, onde você não pode falar porque a pessoa logo se ofende. E essa pessoa agora precisa buscar tratamentos terapêuticos, porque não sabe lidar com frustrações. Porque no ventre, ela foi ferida, no ventre, ela foi magoada. Queridos, hoje uma das profissões que mais cresce no mundo é a psicologia e a psiquiatria. Os consultórios psicológicos, psiquiátricos, estão lotados de pessoas ofendidas que não sabem lidar com as suas ofensas. Os púlpitos das igrejas estão lotadas de pessoas ofendidas, porque um dia o teu líder falou não, ele resolveu sair da igreja e montar sua própria igreja, porque ficou ofendido. E agora então ele prega a sua ofensa, ele prega aquela raiz de amargura. Quantas vezes, queridos, o seu líder, o seu discipulador, talvez falou algo que você não gostou e você ficou ofendido. Eu quero mudar de discipulador porque ele é muito duro. Porque não sabemos lidar com a ofensa. Porque não sabemos lidar com a raiz de amargura. Porque temos dificuldade de ouvir não. Nós estamos vivendo uma geração onde pessoas têm dificuldade de ouvir não. Onde pessoas não querem ser confrontadas. Não se pode mais falar a verdade que a pessoa logo se ofende. Se olhar para você e falar, olha, você precisa tomar jeito na tua cara, precisa ser mais homem, precisa começar a trabalhar. Não, eu vou mudar de igreja, meu pastor falou que eu não sou homem. Logo se magoa. Você precisa ser um líder mais resiliente. Não, eu vou mudar de igreja, meu pastor falou que eu tenho que ser mais resiliente. As pessoas mudam de igreja, as pessoas mudam, trocam de casamento. Porque talvez o marido falou algo que a esposa não gostou e agora ela não quer mais o casamento. A esposa falou algo para o marido falou algo para a esposa que não gostaram e logo então desistem do seu próprio casamento. Porque nós estamos vivendo uma geração de pessoas que não sabem lidar com a ofensa. E são pessoas que deixam brotar dentro de si raiz de amargura. Logo troca de igreja, troca de discipulador, troca o casamento. Pais magoados com os filhos, porque um dia o filho fez algo e deixou guardado aquela raiz de amargura, e deixou brotar e ser uma grande árvore, e não lida mais com essa situação. Passa a vida toda, a história toda ferida, magoada. Tem pessoas feridas, queridos, com coisas que aconteceram há anos atrás. E talvez aquele que ofendeu nem lembra, nem percebeu, mas o ofendido guardou dentro de si. E carrega a sua raiz de amargura. A grande verdade, queridos, nós precisamos crescer, nós precisamos parar de ser meninos. Nós precisamos parar de lidar com essas ofensas de uma forma muito melindre. Nós precisamos parar de ser milindre. Paulo fala, quando eu era menino, eu agia como menino, eu falava como menino, eu pensava como um menino, mas quando eu me tornei homem, eu deixei as coisas de menino. Quando você vem para Jesus, queridos, você precisa vencer os ressentimentos, você precisa arrancar as amarguras, você precisa perdoar pessoas e você precisa ser mais maduro. Tem que parar de ser crente mimimi, crente, não, estou magoado, estou chateado, vou deixar o meu ministério. Meu irmão, tem um monte de crentes que abandonaram o seu chamado, o seu ministério por mimimi, por imaturidade, por criancice. Mas Paulo fala, quando eu me tornei homem, eu deixei de lado as coisas de menino. Meu irmão, quando nós nos tornamos cristãos maduros, nós precisamos deixar de lado as coisas de menino.
E precisamos começar a enfrentar os problemas, enfrentar as amarguras, enfrentar os ressentimentos, decidir perdoar pessoas. Porque se isso não acontecer, nós vamos viver a vida cristã simplesmente deixando de viver a plenitude do Evangelho, porque nos tornamos pessoas que não sabemos lidar com ofensa, porque somos pessoas feridas e pessoas magoadas. Se essa raiz de amargura não for rapidamente arrancada, essa amargura vai se tornar uma árvore que vai produzir frutos terríveis, amargos, nocivos, dolorosos, arrogantes para aqueles que comem. Porque uma pessoa amargurada, ela acha que é o outro que está sofrendo, mas quem sofre é ela. Uma pessoa amargurada, ela acha que é o outro que vai ser prejudicado, não é ela. A amargura, queridos, é como uma erva daninha. Ela vai crescendo silenciosamente no solo do coração. E muitas vezes ela surge quando nós nos sentimos injustiçados, feridos ou decepcionados. Quem diz que você não vai ser decepcionado na vida, meu irmão? Quem disse que você não vai ser ferido na vida? Quem disse que a vida vai te dar só o que você quer? Não. Muitas vezes você tem que ser confrontado para crescer, para amadurecer. Mas enquanto nós tivermos um sentimento de injustiça, feridos, decepcionados, nós seremos pessoas amarguradas. E quando eu olho para Hebreus capítulo 12, verso 15, aqui há um grito de advertência. O autor aqui ele está dizendo, olha, se você não parar com isso, se você não crescer e decidir arrancar a amargura pela raiz, essa amargura vai te perturbar. E sabe o que é essa palavra aqui? Vos perturbe. Significa perturbar, assediar ou irritar. Sabe o que o autor está dizendo? Enquanto você não decidir mudar esse sentimento, enquanto você não mudar e lidar com as ofensas de uma forma mais madura, esse sentimento vai te assediar, vai te irritar, vai te perturbar, vai ficar te oportunando, vai ficar te incomodando sempre, pensamentos, vai começar a te perseguir, vai trazer sentimentos inconvenientes, vai destruir a sua vida. A única forma, queridos, que nós temos para viver uma vida livre de tudo isso é quando decidimos resolver, decidimos perdoar. A raiz de amargura é algo que apodrece a nossa alma, traz transtornos para a nossa paz. E Deus não quer que o cristão verdadeiro viva a raiz de amargura, porque é uma semente maligna, diabólica, que muitas vezes é colocado dentro de nós. Eu quero fazer 4 perguntinhas, e eu quero que você seja sincero contigo. Você tem rancor contra alguém? E esse rancor tem te afligido o tempo todo? Toda vez que você vê essa pessoa, você sente lá no seu íntimo algo desagradável, algo mordaz. Quando você ouve falar que essa pessoa está sendo abençoada, você fica imaginando ou questionando Deus. Deus, como o Senhor pode abençoar essa pessoa, se essa pessoa, depois de tudo aquilo que ela fez? Você tem tido pensamentos negativos com esses que importunam ou incomodam você o tempo todo? Se isso tem sido uma realidade, meu irmão, eu tenho uma notícia para te dar. Existe uma semente, uma raiz de amargura dentro de você. Quando você vê o sucesso do outro, aquilo te incomoda. Quando você deseja o mal, quando você começa a falar mal da pessoa, quando você não vê qualidade naquela pessoa, quando você não vê nada de bom naquela outra pessoa, quando você começa a questionar demais, quando você se torna negativo, visão negativa a respeito daquela pessoa, isso é um sinal que existe uma semente de amargura dentro de você. E essa semente de amargura, meu irmão, pode destruir a sua vida, pode acabar com você. Isso significa, queridos, que essa amargura está crescendo dentro de você, trazendo ressentimento, falta de perdão. E esse sentimento vai te perturbar e vai te incomodar. E você precisa nessa noite vencer isso.
Porque o propósito de Deus é que você tenha uma vida plena. O propósito de Deus é que você seja feliz. O propósito de Deus é que você vença as batalhas. Mas enquanto a amargura estiver corroendo você, estiver perturbando você, meu irmão, você não será feliz. Você não terá paz. Você não vai viver a plenitude de Deus na sua vida. Enquanto você não decidir, porque eu falo decidir porque tem que partir de uma decisão. Eu não quero mais ter esse sentimento. E aí eu começo a pedir ao Espírito Santo, eu não consigo por mim mesmo, mas arranque de mim, arranque esse sentimento ruim, que tem brotado dentro de mim, que tem feito com que eu olhe para tudo, e eu me sinto perturbado, eu me sinto incomodado com essas pessoas. A verdade é que você tem perdido a sua paz, você tem se privado da alegria, e você tem deixado de lado a vitória que Deus tem para a sua vida. E esse é um preço muito caro, meu irmão, é um preço muito alto. E eu resolvi fazer uma pesquisa para entender aqui, existe algo que nós chamamos de medicina psicossomática. É um problema emocional que desencadeia no corpo físico. E eu comecei a estudar o que a amargura ela causa na vida de pessoas. Agora preste atenção e pasme. Primeiro, a amargura, ela traz problemas cardíacos. O estresse crônico e as emoções negativas como a amargura pode desencadear ou agravar problemas cardíacos, inclusive hipertensão, que é pressão alta, e doenças cardíacas. Imunidade enfraquecida, o estresse emocional prolongado pode enfraquecer o sistema imunológico, tornando o corpo mais suscetível a infecções e doenças. Distúrbio do sono. A amargura pode levar a problemas do sono, como insônia, distúrbio do sono, o que por sua vez pode variar em termos de saúde física e mental. Problemas gastrointestinais. O estresse emocional pode contribuir para distúrbios gastrointestinais, como síndrome do intestino irritável e úlceras pépticas, dores crônicas. O estresse prolongado pode aumentar a percepção da dor e contribuir para a dor crônica. Obesidade e distúrbios alimentares. Algumas pessoas recorrem à comida como uma forma de lidar com a amargura e o estresse, o que pode levar ao ganho de peso, desenvolvimento de problemas relacionados à obesidade e distúrbios alimentares. Comportamentos de risco. A amargura intensa também pode levar a comportamentos de risco, como abuso de álcool, outras substâncias, drogas, que têm sérios impactos na vida, na saúde física. Depressão, sentimentos persistentes de amargura podem aumentar o risco de desenvolver depressão, uma condição de saúde mental que envolve sentimentos intensos de tristeza, desesperança, perda de interesse nas atividades diárias. E também provoca ansiedade. Uma amargura crônica pode estar relacionado à ansiedade, levando a preocupações constantes, tensões, sintomas de ansiedade, como palpitações cardíacas e nervosismo. Então eu te pergunto, meu irmão, vale a pena? Vale a pena você alimentar esse sentimento maligno, essa semente dentro de você? Então o autor de Hebreus está dizendo que você precisa tomar cuidado, porque essa raiz de amargura vai perturbar você. Vai trazer problemas cardíacos, ansiedade, depressão, vai trazer dores, vai trazer infecções, vai trazer um monte de males. E a pergunta é, você acha que Deus quer isso para a sua vida? Você acha que vale a pena, meu irmão, ficar lidando com ofensa dessa forma tão infantil? Você acha que vale a pena você ficar com raiva do marido porque o marido falou algo que você não gostou e agora você não conversa mais? Você acha que vale a pena você ficar magoado com a esposa porque ela fez algo que você não gostou e agora você está amargurado? Você acha que vale a pena você ficar amargurado com um patrão porque talvez não fez algo que você queria e agora você está carregando raiz de amargura? Você acha que vale a pena ficar irritado, amargurado com seus líderes porque disseram coisas que talvez você não gostou de ouvir, mas disseram verdades que você precisava entender?
Você acha que vale a pena, meu irmão, você viver esta crise simplesmente porque você não quer perdoar? Quando nós olhamos aqui, queridos, nós vemos que esse sinal revelador, essa semente ruim, tem tentado destruir as nossas vidas, tem nos perturbado. E nós precisamos abortar essa semente enquanto ainda é semente. Porque este é o papel do cristão. O cristão não pode carregar a amargura. Porque a amargura é uma semente maligna na sua vida. Quando você entende que está brotando um sentimento ruim dentro de você, você precisa resolver. Você não pode guardar esse sentimento maligno dentro de você, achando que Deus vai te abençoar dessa forma. Muitas pessoas têm perdido a vida de prosperidade, a vida de alegria, a vida de paz que Deus tem para a sua vida, porque são pessoas amarguradas. Pessoas que não conseguem ver o crescimento do outro, o sucesso do outro, o outro sendo abençoado. E pessoas têm abandonado o seu ministério, pessoas têm abandonado o seu chamado, pessoas têm abandonado o convívio da igreja, a comunhão com o corpo, porque está totalmente amargurado. E são pessoas raivosas. São pessoas que olham para o outro e quando vê que o outro está crescendo, isso lhe incomoda. É como se o outro, tudo aquilo que ele faz, agora eu tenho uma visão depreciativa. O que eu devo fazer? Eu preciso me tornar maduro. Meu irmão, entenda algo. A primeira coisa, peça ajuda ao Espírito Santo. Eu não tenho conseguido resolver. Entra na presença de Deus, faça jejum, mata a carne. Porque tudo isso são obras da carne, são sentimentos que o diabo tem colocado em nós. Mata essa vontade, esse sentimento. Decida, meu irmão, resolver problemas. Tem pessoas que correm de problemas. Tem pessoas que correm do confronto, correm de resolver questões. Aprenda a falar. Apóstola, você falou aquilo para mim, mas me feriu, mas eu quero dizer que eu te perdoo. Celinho, aquele dia que você fez tal coisa, eu fiquei chateado contigo, Celinho, mas eu quero dizer que eu decido te perdoar. Nós precisamos tomar decisões maduras, porque nós somos cristãos, nós não somos mais meninos, nós não somos mais crianças. Não, a apóstola falou, estou chateado, vou guardar dentro de mim, fica lá 30 anos, com sentimento maligno, e achando que Deus vai te abençoar dessa forma. Não vai. Aprenda a resolver. Ah, tua esposa falou alguma coisa, teu marido fez algo que você não gostou. Meu irmão, fala. Fala qual foi o teu sentimento, o que aquilo te causou, mas decida perdoar, decida simplesmente passar por essa situação e conviver com a pessoa normalmente. Porque nós riscamos pessoas de uma forma muito fácil. E sabe por que nós riscamos? Porque ainda não sabemos lidar com o perdão. Porque ainda não sabemos lidar com a situação. São pessoas que preferem sair do ministério, preferem separar da esposa, preferem separar do marido, preferem trocar de serviço, preferem mudar de ministério, preferem fazer qualquer coisa, mas não conseguem encarar e resolver. Nós precisamos ser mais maduros, queridos. Precisamos resolver problemas. Precisamos aprender a falar, ser sinceros, transparentes. Porque às vezes você está com um sentimento embutido dentro de você, meu irmão, enquanto o outro nem sabe, nem percebeu. Imagina um executor com o analista. O executor, aquele jeitão dele, fala e para ele está normal. Aí o analista está lá todo chororô, porque ele falou tão duro. Meu irmão, ele nem percebeu, ele está tocando a vida dele. E você está aí cheio de amargura. Paralisado, queridos, uma pessoa amargurada, ela fica paralisada, não cresce, não prospera, cheio de doenças, a vida afundando, e ela achando que está reinando. Muitas vezes nós nos escondemos atrás da nossa espiritualidade, aleluia, glória a Deus. Meu irmão, entenda uma coisa, sinal de espiritualidade não é você
dar reteté, ficar rodopiando no meio da igreja, não. Uma pessoa madura, cheia de espiritualidade, uma pessoa espiritual, é uma pessoa que vive a palavra de Deus, que entende a palavra de Deus e é sensível para perdoar. É sensível para colocar para fora. Jamais você vai ver um rancoroso, um ressentido, um amargurado espiritual. E se tiver, meu irmão, essa espiritualidade é maligna. Ela não é de Deus. Lembra do texto do ano em que morreu o rei Uzias? Uzias foi aquele rei que no auge da sua espiritualidade ele fez o que não deveria ter feito. Porque se julgava espiritual e ali ele ficou leproso e com essa lepra ele morreu. Nós precisamos começar a vencer aquilo que tem destruído a nossa alma, que tem bloqueado o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos ser mais livres. Olha para o teu irmão e fala, seja mais livre, meu irmão. Mas fala com vontade, seja mais livre, seja mais solto. Precisou falar, fala. Meu irmão, seja mais livre. O Espírito Santo, ele está disposto a te abençoar, a te ajudar, mas você precisa ser mais livre. Terceiro e último ensinamento, vigilância na contaminação. E o texto ainda diz, por meio dela, muitos sejam contaminados. Por meio delas, o quê? Por meio da amargura. Porque a pessoa não soube lidar com essa amargura. Porque ela não soube lidar com o ressentimento. O autor de Hebreus está dizendo, porque não soube lidar com essa raiz de amargura, outras pessoas foram contaminadas. A preocupação do autor aqui de Hebreus é se a amargura não for tratada e resolvida, ela pode se espalhar para outros membros da comunidade, da família, causando divisões, prejudicando a fé de muitos. Já viu aquela esposa amargurada com o marido? E aí ela fala mal do marido, do pai para o filho? E aí o filho agora toma partido com a mãe e fica magoado com o pai? O pai não fez nada para o filho, mas agora, porque a mulher estava contagiada, contaminada, ela contamina o filho. E agora ela põe uma semente maligna, diabólica no coração do filho, que não tem nada a ver. O marido que está chateado com a esposa e contamina o filho. E agora ele coloca na cabeça do filho que a mãe errou contra ele. Agora o filho começa a ter uma raiz de amargura contra a mãe. Quantos filhos hoje não estão na igreja, queridos? Porque o homem, a mulher, dentro de casa, com o coração amargurado, contaminado, falou mal de um líder. Falou mal do discipulador, falou mal do pastor. Colocou o seu sentimento de amargura para fora. E agora os filhos, que não tinham nada a ver, também começam a ser contagiados, contaminados por um comentário que os pais fizeram. E quantos filhos se perderam, não estão mais na igreja? Porque os pais almoçavam e jantavam pessoas que eles tinham amargura, ressentimento. Ah, mas é criança, não entende, você que pensa. Tem um monte de filhos hoje que não pode nem ouvir falar de igreja, porque dentro de casa os pais amargurados contaminaram o coração dos filhos. Você já teve um amigo que contaminou o teu coração? Você não tinha nada a ver com a história, mas o amigo falou tão mal de uma pessoa que você agora começou a olhar para aquela pessoa meio atravessado. E começou a olhar atravessado por quê? Porque alguém fez algo contra ele? Não, porque essa pessoa não lidou com maturidade, com um sentimento ruim. E agora ele transferiu esse sentimento para outro. E o outro agora ficou contaminado. Ministério de Louvor, por favor. Por isso que o texto está dizendo, por meio desse sentimento, que tem perturbado, que tem incomodado,
muitos sejam contaminados. E eu quero que nessa noite, queridos, teu coração comece a entender essas verdades. Efésios 4, 31, 32. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade, e sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Quantos foram perdoados? Quantos foram perdoados? Levante bem alto sua mão. Quantos foram perdoados? Você consegue perdoar, meu irmão? Você consegue liberar perdão para quem te ofendeu, para quem te feriu? Como que você tem lidado com esta ofensa? 1 Pedro 3, 8 e 9, finalmente todos sejam unânimes, simpatizantes com amor fraterno, misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem vitória por herança. A primeira verdade, eu preciso estar vigilante, para que eu não me excluo da graça. Não me excluo da graça de Deus. Eu preciso estar atento. Segunda verdade, eu preciso estar vigilante com os meus sentimentos, para que o meu comportamento não seja alterado pela raiz de amargura que tem me perturbado. Uma pessoa amargurada é uma pessoa perturbada. E terceiro, eu preciso tomar cuidado para que esse sentimento de amargura não contamine outras pessoas, não contamine os meus filhos, meus discípulos, meus amigos, meu marido, minha esposa. Porque às vezes, queridos, é isso que acontece. O marido amargurado, ele contamina o coração da esposa. Uma esposa amargurada contamina o coração do marido. Pais amargurados contaminam o coração dos filhos. Filhos amargurados contaminam o coração de pais. Amigos amargurados contaminam o coração de amigos. E muitas vezes nós não nos atentamos que isso tem sido uma estratégia do diabo para evitar que vivamos a plenitude do Evangelho.